Bom dia, sexto ano, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai fazer um pouco mais de exercício, praticar um pouquinho mais, rever um tantinho assim, um pouquinho de cada um dos dois módulos, que seriam os módulos 10 e 11, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Bom, no módulo 10, vocês tinham aqui a questão do conto fantástico, né? A questão de trazer a fantasia dentro de uma produção textual. E aí, aí embaixo do meu vídeo vai ter um arquivo do Word, onde vai estar tudo escrito, tudo que eu estou falando está escrito, tá? As perguntas, os textos. Aqui é mais para a gente ter uma interação mais pessoal, tá bom? Então, aqui diz o seguinte, que o conto fantástico é o nome que se dá a uma narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade. A questão da fantasia é porque ela não corresponde à questão do que a gente vivencia na nossa vida cotidiana. É alguma coisa que extrapola isso, né, do limite do real, tá bom? Então são fatos estranhos, inexplicáveis, mas com aquela verossimilhança de dentro, né? Quando você percebe que é um conto fantástico, você aceita que aquelas coisas que extrapolam a nossa realidade, que aquilo exista, tá bom? Então, no caso, o que seria um conto? É uma narrativa, né? É onde você conta uma história. Ela pode ser verídica ou ficcional. No caso aqui do fantástico, a gente está trabalhando com a ficção, tá? Ela pode ser transmitida oralmente ou por escrito. Elas têm ações com personagens num determinado espaço e num determinado tempo. E ainda a gente conta ainda com um narrador. Esse narrador, ele pode ser um narrador personagem, um narrador em terceira pessoa, que pode ser um narrador observador ou um onisciente, tá bom? E aí, tem aqui umas características do fantástico, né? São elementos sobrenaturais, sem explicação, que contrariam as leis naturais da nossa vida cotidiana, tá? Aí eu trouxe aqui pra gente ver um texto, né? Ler um texto e interpretar ele, tá bom? Então tá, vamos lá. O que mal ela sabia. Eu particularmente amei esse texto, achei super atrativo, assim, você vai lendo, vai querendo ler mais e saber o que vai acontecer. Isso também tem a ver com quem gosta de leitura, né? Eu espero que muitos de vocês, ou todos, gostem bastante de ler, de se inteirar, de se envolver com a leitura. Vamos lá. Então, o texto é o que mal ela sabia. Ideia para uma história de terror. Uma mulher vai ao dentista e, enquanto espera sua vez, pega uma revista para folhear. É daquelas típicas revistas de sala de espera. Na verdade, apenas parte de uma revista antiga, sem capa, caindo aos pedaços. A mulher começa distraidamente a ler um conto. Começa pela metade, pois o começo do conto está numa das páginas perdidas da revista. De repente, a mulher se dá conta de que a história é sobre ela. Até os nomes dela, do marido, de familiares, de amigos são os mesmos. Tudo que está no conto ou naquele trecho do conto que ela tem nas mãos aconteceu com ela. A última linha do trecho que ela lê é: e naquele dia, saindo para o dentista, ela tomou uma decisão. Conquistaria a liberdade. Mal sabia ela que continua na página 93. A mulher procura freneticamente a página 93. A página 93 não existe mais. O pedaço da revista que ela tem nas mãos termina na página 92. Ela é chamada para o consultório do dentista. Na saída, a boca ainda está dormente pela anestesia. Pergunta para a recepcionista se pode levar aquela revista para casa. Qual revista?
Uma que estava ali, a recepcionista se desculpa, fez uma limpa nas revistas enquanto estava lá dentro. Botou tudo fora. Afinal, eram tão antigas. Não é possível, diz a mulher. Você não sabe nem que revista era. Desculpe, mas não sei. Não tinham nem mais capas. A mulher sai do dentista apavorada, com a frase na cabeça. Mal sabia ela que... Que o quê? Sim, tinha decidido conquistar sua liberdade, pedir finalmente divórcio ao Robert. Era a decisão mais importante de sua vida. Mas o que é que ela mal sabia? O que lhe aconteceria? Voltou para a sala de espera, suplicou à recepcionista. Precisava da revista. Não podia explicar, mas sua vida dependia daquela revista. Joguei pela lixeira, disse a recepcionista. Agora, gente, uma pausa aqui no texto. Percebam que toda vez que tem uma fala, né, entre aspas aqui, eles não estão botando tradução, que é uma das formas da gente mostrar que é a fala, né, mudando de interlocutor, ou seja, uma hora é a recepcionista falando, outra hora é a mulher, tem entrada de parágrafo. Isso é muito importante na escrita de vocês. Percebam que toda fala num diálogo vai ter uma entrada de parágrafo 9, tá? Voltando aqui, né? Então ela estava nervosa, mas a recepcionista diz para ela que jogou tudo pela lixeira. Aí vamos lá. A senhora não pode, mas ela já estava na escada, descendo para o porão do prédio. Não podia nem esperar pelo elevador. A revista. Precisava saber que revista era aquela. Uma Cruzeiro, sim, parecia uma Cruzeiro da década de 50. A Cruzeiro explicava contos. Não interessava. Procuraria na lixeira do edifício. Descobriria a data da revista, de alguma maneira, descobriria o fim daquele conto e o destino que a esperava. No porão, teve uma briga com o empregado do prédio, que ele é meio débil mental. Não pode mexer no lixo, não, senhora. Mas eu preciso. Não pode. Seja bonzinho, diz a mulher. Como está ofegante, com a boca anestesiada, o que ela parece ter dito é: você é um bandido. O quê? Diz o homem. Avançando na sua direção, no caminho, ele pega uma barra de ferro. E assim termina o conto. Tcharam! O que será que aconteceu aí? Bom, provavelmente seria o que ela mal sabia que aconteceria, como disse lá no título do texto, né? E aí eu tenho algumas perguntinhas para vocês aqui. A primeira pergunta diz o seguinte: o conto fantástico normalmente é construído a partir da oposição entre dois planos. O plano real das personagens, que ocorre fatos comuns, do tipo realmente acontece, que pode vir acontecendo na nossa vida, e o plano irreal, fatos estranhos, insólitos, incompreensíveis. Aí eu pergunto na letra A: que situação do conto mostra fatos comuns relacionados ao plano da realidade? Então, assim, o que nesse conto aí você realmente poderia ter acontecido com você, com sua mãe? Diz pra mim. E depois o seguinte: qual é o fato novo que introduz o plano irreal? Aí você tem que pensar, o que seria assim, não estaria na nossa realidade? O que não poderia acontecer, né? O que seria improvável de acontecer? Aí você vai responder. Depois, diz assim: há no conto duas histórias que se interrelacionam como num espelho fosse uma reflexo uma da outra. Entretanto, uma das histórias está concluída e a outra não. Bom, qual das histórias ainda não chegou ao final? Qual história que não se finalizou, que não teve fim? Qual? De quem? Diz pra mim. E aí, por que é importante para a protagonista, no caso, né, a mulher que está no consultório, conhecer o final da história? Por que ela se interessa tanto, né, pelo fim dessa história, tá? Aí, número 3. Releia esse trecho da história publicada na revista e naquele dia, saindo para o dentista, ela tomou uma decisão. Conquistaria sua liberdade. Mal sabia que... A pergunta da letra A diz o seguinte: a protagonista do conto também busca sua liberdade.
para ela o que era essa liberdade. Então, de acordo com o que a gente leu, né, e que está até lá na parte do conto, o que seria para ela ter liberdade, tá bom? E depois, no trechinho, mal sabia que por que ela se desespera? Por que ela entra em pânico? O que faz com que ela fique desesperada? E aí, na número 4, pergunta o seguinte: nascida no cruzamento do plano real com o plano irreal, a atmosfera fantástica cresce gradativamente, à medida que a personagem encontra vários obstáculos que se opõem ao seu desejo. Quais são os obstáculos? Bom, ela encontra lá, ela queria alguma coisa. E aí, o que acontece ali que ela não consegue saber o fim da história? O que acontece quando ela tá folheando lá a revista? É isso que eu quero saber, tá bom? Depois na letra B diz assim: deles, qual representa o clímax da narrativa. Então, o que seria esse clímax, galera? Seria o ponto alto onde você fica assim, e agora? É esse. Esse é o momento do clímax. Diz pra mim um trechinho onde que fica esse clímax, tá? Na número 5 diz assim: desfecho é um conto de conto, é sucinto, resumido, e a única frase diz assim: no caminho ele pega uma barra de ferro. Bom, o que você acha que aconteceu depois disso? Aí nesse caso, né, cada um vai ter aí, né, sua criatividade, mas existe assim um caminho que é possível, né, que vocês todos digam mais ou menos a mesma coisa. Vamos ver como é que vai ser o pensamento de vocês. Depois diz assim: esse tipo de final é comparável com a frase mal sabia ela que. Por quê? Então eu quero saber o seguinte: esse final aí, ele se compara à frase mal sabia ela que tem a ver com isso? Me diz por que, né, que teria a ver? Por que mal sabia ela que tem a ver com esse desfecho? Se realmente isso daí causa estranheza, que é uma coisa fora do comum, diz pra mim, tá? E aí, na número 6 diz assim: o conto fantástico é um gênero textual geralmente curto, com poucas personagens, ações de tempo, espaço reduzidos. Aí as perguntas aqui são bem objetivas, tá? Quantos personagens existem no conto? Isso daí é bem tranquilo de você responder. E o tempo. Na letra B diz assim: qual é o tempo e espaço da ocorrência aí desse conto. Isso daí você também vai me dizer quando que aconteceu e onde aconteceu. Isso daí também é super tranquilinho. Depois diz assim: predomina no conto fantástico a variedade padrão da língua, mas a linguagem pode variar de acordo com o perfil das personagens. No conto lido, qual é a variedade linguística e por quê? Gente, variedade, quando eu digo, tem a norma culta da língua, né? E tem aquela que você não precisa estar de acordo com o dicionário. E aí, nesse conto, né, você lendo lá por escrito, você vai perceber, é um ou outro, né, de acordo com a norma padrão ou não. E por que seria assim, né, por que teria essa característica? E aí você diz para mim o que você acha. Não deixa de dizer não, mesmo que você fique com dúvida, você diz para mim o que você acharia que é a resposta. Número 8. É comum no conto fantástico as formas verbais estarem predominantemente no pretérito, né? Perfeito ou imperfeito. Gente, é normal você estar contando alguma coisa que já aconteceu de estar no pretérito, qualquer um desses dois. Mas nesse conto não acontece isso. Então, eu queria saber a primeira pergunta. Olha lá para mim nos verbos e diz qual é o tempo que predomina. Os verbos que predominam. Quer dizer que só vai ter desse tipo de tempo, tá bom? E diz para mim também o que acontece quando você troca do pretérito, uma coisa que já passou, para esse outro tempo verbal aí. O que provoca no leitor quando eu troquei esse tipo de tempo verbal, tá bom? Depois no número 9 diz assim: retire do texto lido todos os elementos da narrativa. Aí aqui diz assim, ó,
personagens. Aí você vai botar aqui do lado quais são os personagens. Depois diz assim, características desses personagens. Você vai botar personagem tal, característica tal, tal, tal. Personagem tal, característica tal, tal, tal. E aí você vai botar, tá bom? O espaço, onde que ocorre essa narrativa. Você vai dizer para mim onde que ocorre. Depois você diz para mim as características desse espaço físico, tá? Como que era, para eu poder saber que você sabe todos esses detalhes que a gente estudou, tá bom? E o tempo, qual é o tempo que durou essa narrativa? Diz para mim, o tempo cronológico mesmo, aquele tempo que a gente conta e tal. E quais as características desse tempo, né? Como é que ele se deu? Como é que foi? De repente isso fica um pouquinho mais claro quando a gente tiver a resposta, mas aí se eu der a resposta não vale. Então depois vamos discutir essa questãozinha, tá bom? O foco narrativo está em que pessoa? Qual é a pessoa que tem o narrador? Qual o narrador está de que pessoa? E qual é o tipo do narrador? Diz para mim. Eu falei para vocês no início os tipos de narrador. E que tipo de conto é este? Na verdade, você pode dar duas possibilidades, eles se enquadram em duas características, tá bom? Número 10 diz o seguinte, galera. Quais são as principais características do conto fantástico? Então, aí, diz assim, ó. Aí você vai ter que pensar nesses critérios que estão aqui. Não é para você vir trazendo da sua cabeça, não. Você vai falar assim, ó. Aqui diz assim, ó. Finalidade desse gênero textual, né? Que você até falou assim, esse tipo de conto é tal. Aí você vai dizer para mim o que esse tipo de conto traz pra gente. Qual é o perfil de quem vai ler esse tipo de conto? Quem é que leria esse tipo de conto? Diz para mim. O suporte que esse conto vai poder aparecer. O que seria um suporte? Onde, por exemplo, quando eu tenho um livro que eu compro de um conto, é um livro, esse é o suporte onde eu leio. Quando eu tenho uma notícia, eu leio dentro de onde? Dentro de jornal, dentro de uma rádio, né? Eu posso estar ouvindo a notícia, pode ter. Então tem mais de uma possibilidade, tá bom? Qual é o suporte, o veículo que pode vir a você achar um conto? Eu falei um agora, e também a leitura ali do próprio conto diz pra gente onde que foi que ela leu o conto. Mais uma possibilidade. Qual é a temática, né? Esse tema, no caso, tema não é título, tá bom? Tema é assim, sobre o que fala, tá? A estrutura, como é que é a estrutura? Bom, gente, a estrutura da narrativa, ela tem assim. O que vem aqui no início? O que vem? Como é que a gente chama essa parte do início, do meio e do fim? Como é que a gente chama? Diz pra mim. E a linguagem, né? A gente teve uma questão aí dizendo qual foi o tipo da linguagem, qual é a língua que foi usada, tá bom? E agora a gente passa para o módulo 11, que fala sobre a estrutura do jornal. E aí eu trouxe assim algumas perguntinhas. A primeira diz assim: a linguagem jornalística, segundo os estudiosos, caracteriza-se por apresentar textos com... Aí aqui, entre as possibilidades, vai falar de objetividade, vai falar de precisão, de adjetivação, vai falar de concisão. O que é ser conciso? É ser resumido, né? O que é clareza? É ser muito claro no que você está expondo, né? Sem ficar botando coisas que pode causar ambiguidade. O que seria nexo? Nexo é ter coerência, é você falar uma coisa que tem coerência. Quando eu digo lá daquele da mulher, vamos pegar o da mulher, que ela leu, né, alguma coisa, pegou uma revista num consultório, e aí era sobre ela que estava lendo, isso daí não tem muita coerência com a nossa realidade. Então, o que isso acontece numa estrutura de jornal? Aí você vai me dizer, porque eu preciso perceber se você entendeu direitinho. Depois diz assim, horóscopo. Os classificados e as notícias, entre outros gêneros, aparecem nos jornais diariamente. Apesar da especificidade de cada um, pode-se afirmar que se dirigem a quem, né? Que tipo de público? E aí tem aqui as
possibilidades de resposta, falando o que você pensa disso, sobre o que a gente leu, sobre o que a gente falou, como que seria isso, tá? Depois eu botei aqui a capa do jornal o Globo, tá? Tem várias características aqui, mostrando várias coisas, mostrando para vocês a estrutura mesmo do jornal que a gente quer trabalhar, que a gente quer aprender. E aí me digam vocês as seguintes perguntas aqui que eu fiz para saber se vocês conseguem apontar para mim. Letra A, qual a manchete? Letra B, o que dia que a legenda... O que diz, desculpa. O que diz a legenda, aí você vai copiar a legenda. Mas para copiar a legenda, você precisa saber onde está a legenda. O que é a legenda? Quantas fotografias é na página? Isso é bem tranquilo, né? Todo mundo sabe o que é uma foto. Então você vai lá e conta quantas fotos tem e me diz. Qual o logotipo desse jornal? Aquela logomarca onde você olha e diz assim, ah, esse é o jornal tal. E o que seria o cabeçalho do jornal? O cabeçalho é uma estrutura que fica num determinado lugar. Se eu falar, fica fácil. Qualquer coisa, você volta lá no nosso... na nossa apostila e vê o que é cabeçalho, tá bom? Uma beijoca!